Tarde a todos. É com satisfação que hoje, dia 26 de setembro de 2024, a Comissão de Economia, Orçamentos, Finança e Fiscalização realiza mais uma audiência pública em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde preceitua que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais, que no caso da Câmara de Palmeira é essa Comissão de Economia, Orçamentos, Finança e Fiscalização. Nesta oportunidade será demonstrado o cumprimento das metas fiscais referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2024. Atendendo à solicitação do RPPS em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, como presidente desta audiência pública, convido Diego Quadros, técnico administrativo, neste ato representando o RPPS para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2024. Então, nós vamos apresentar o resultado do segundo quadrimestre de 2024. O regime próprio da Previdência Social, RPPS, foi criado pela Lei Municipal 2404, de 30 de setembro de 2005. O RPPS é uma autarquia previdenciária municipal responsável pela gestão do regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Palmeira, através do gerenciamento de recursos financeiros e da concessão de benefícios previdenciários definidos pela legislação federal e municipal. Os benefícios do segundo quadrimestre, totalizando no mês de agosto, nós tivemos 471 aposentadorias, 79 pensões, totalizando 550 benefícios, sendo que desse total de benefícios são 525 beneficiários, alguns tendo mais de uma aposentadoria. Os pagamentos de aposentadorias e pensões do segundo quadrimestre, em maio nós tivemos um montante de R$ 2.654.000, em junho o montante foi de R$ 2.688.000, em julho R$ 2.722.000, em agosto R$ 2.719.000. E nós tivemos também 50% da parcela do 13º salário, totalizando R$ 1.332.000. O total de pagamentos no quadrimestre foi de R$ 12.117.000. As alíquotas de contribuições permanecem a mesma, patronal 17,36%, previdência 15,36% e a taxa de administração do RPPS em 2%. Os servidores contribuem com 14%. Recolhimento dos entes no segundo quadrimestre de 2024. O recolhimento patronal da Prefeitura foi 624.000, dos servidores da Prefeitura foi 569.000, totalizando 1.193.000. O recolhimento patronal da Câmara foi 8.437. O recolhimento dos servidores da Câmara foi 7.690, totalizando R$ 16.127. O RPPS, o recolhimento patronal totalizou R$ 3.977. E o recolhimento dos servidores foi R$ 3.624.
totalizando R$ 7.601. Dos inativos, o recolhimento dos servidores foi R$ 61.318. O total de recolhimento foi R$ 1.278.393. Provavelmente sim. Deve ser do último mês de agosto. O termo do acordo do CADPREV é aprovado pelo acordo 55/2015 das parcelas do município, no total de R$ 29.131.087, foi parcelado em 240 parcelas. Aqui nós temos o comprovante do termo. Esse termo do CADPREV foi aprovado, sendo ele escrito no balanço do ente como dívida fundada e escrito no balanço do RPPS como direito creditório. O recolhimento dos parcelamentos da dívida previdenciária. Desse acordo, em maio, nós estamos na parcela 106, foram recolhidos R$ 293.278. Em junho, parcela 107, R$ 295.595. Em julho, parcela 108, R$ 297.306. Em agosto, parcela 109, R$ 299.041. O total do parcelamento no quadrimestre foi de R$ 1.185.000. Os recursos do Comprev, do quadrimestre, mês a mês, da compensação previdenciária, em maio entraram R$ 79.104, em junho R$ 79.104, em julho R$ 103.240, em agosto R$ 72.787. O total do quadrimestre foi R$ 334.238. Em relação às despesas administrativas, em maio nós tivemos R$ 144.983, em junho R$ 121.952, em julho R$ 95.513, em agosto R$ 130.434. O total das despesas administrativas foi de R$ 492.884. Em relação aos repasses da taxa de administração de 2%, a Câmara já quitou no primeiro quadrimestre todo o repasse anual, então ficou somente o repasse do município. O repasse foi igualmente nos meses de maio, junho, julho e agosto de R$ 120.597,81, dando um total de R$ 482.391. A concessão de benefícios e aposentadorias do segundo quadrimestre. Em maio não tivemos concessão. Em junho foram 5 aposentadorias e 1 pensão. Em julho, 5 aposentadorias. Em agosto não tivemos concessão. O total do quadrimestre de benefícios, o subtotal, 10 aposentadorias e 1 pensão, totalizando 11 benefícios concedidos. Na extinção de benefícios, em maio não tivemos extinção, em junho tivemos 2 extinções, em julho tivemos uma extinção de pensão, totalizando 2 aposentadorias extintas e 1 pensão extinta. Com relação ao quadro comparativo do número de funcionários ativos e inativos, em 2024, nós tivemos um aumento dos ativos para 871 funcionários e também tivemos um aumento dos inativos de 550. Então, a porcentagem da relação entre ativos e inativos é de 63,15%.
A mesma relação, considerando os valores de pagamentos entre ativos e inativos, atualizada agora 30/8, os ativos 4.064.000 e os inativos 2.719.000. A relação financeira entre os ativos e inativos é de 66,90%. O déficit atuarial do ano de 2024 foi atualizado com um novo parecer atuarial e ele ficou em torno de R$ 14.986.329,36. O aporte, o déficit atuarial do segundo quadrimestre, nesse segundo quadrimestre, então nós tivemos um aporte de R$ 2.980.000 em julho e um aporte de R$ 4.020.000 em agosto. No quadrimestre, o total é de R$ 7.000. Somando o primeiro quadrimestre, dá em torno de 7 milhões, dá em torno de 11 milhões já de aporte. O resultado financeiro do segundo quadrimestre. Em maio, nós tivemos 1.181.000 de receita e as despesas somaram 2.467.000, resultando num déficit de 1.286.000. Em junho, as receitas foram de 1.221.000 e as despesas 3.082.000, resultando num déficit de 1.861.000. Grande parte nesse mês foi pago o 13º. Em julho, nós tivemos as receitas devido ao aporte de 4.213.000, as despesas totalizaram 2.467.000, resultando num saldo positivo de 1.745.000. Em agosto, as receitas foram de 5.298.000, as despesas 2.485.000, resultando num saldo positivo de 2.812.000. O total do quadrimestre é um saldo positivo de 1.410.000. Com relação ao pagamento do PASEP, em maio o pagamento mensal foi de R$ 44.432, o parcelamento da dívida foi de R$ 20.200, totalizando um pagamento de R$ 64.633. Em junho, R$ 8.047 e o parcelamento continuou R$ 20.330, totalizando um pagamento de R$ 28.378. Em julho, foram pagos R$ 10.647, o parcelamento R$ 20.455, totalizando R$ 31.102. Em agosto, o pagamento foi de R$ 40.116 e o parcelamento foi de R$ 20.598, totalizando R$ 60.715. O total dos pagamentos com o PASEP no segundo quadrimestre foi de R$ 184.829. O saldo financeiro da evolução da carteira do segundo quadrimestre. Em maio, nós tínhamos o saldo do mês de R$ 37.692.000. O retorno foi de R$ 114.183, dando uma rentabilidade mensal de 0,31%. O acumulado ficou em torno de zero, porque no mês anterior tinha uma rentabilidade negativa. E a meta atuarial para esse mês acumulada era de 4,39%. Em junho, o saldo do mês era R$ 36.464.000, o retorno foi de R$ 368.424, dando uma rentabilidade mensal de 1,04%. Acumulado ficou 1,04% e a meta atuarial acumulada para esse mês era de 5,02%. Em julho, R$ 38.730.000, o retorno foi de R$ 327.224,
tendo uma rentabilidade mensal de 0,89% e a rentabilidade acumulada 1,93%. A meta atuarial acumulada para o mês seria de 5,9%. Em agosto, o saldo de 41.251.000 teve um retorno de R$ 376.432, dando uma rentabilidade mensal de 0,95%. A rentabilidade acumulada ficou em 2,91% e a meta acumulada atuarial seria de 6,34%. O saldo financeiro do RPPS no segundo quadrimestre. Ali tem um erro de digitação. Não é terceiro quadrimestre, segundo quadrimestre de 2024. Em maio, 37.692.000. Em junho, 36.464.000. Em julho, 38.730.000. Em agosto, 41.251.000. Em imóveis, são 4.529.000. A sede própria, que está localizada na Rua Santos Dumont, tem o valor de 500.000. O patrimônio líquido é R$ 41.251.826,84, totalizando esse quadrimestre. E o patrimônio total, considerando os imóveis e a sede própria, fica em R$ 46.284.226,84. Pontos a serem considerados é a inativações que crescem exponencialmente, ou seja, a entrada de pedido de benefícios de aposentadoria, o aumento da expectativa de vida, a reforma da Previdência que ainda está para ser feita, a economia estável que impacta os fundos de previdência. Todas essas informações também podem ser encontradas no nosso site, no rppspalmeira.com.br. Sem mais para apresentar, eu agradeço a atenção e me coloco à disposição. Questionamento e perguntas? Não? Muito obrigado, Diego. Nada. Convido o Rosélio Olibratoski, contador, e o Vitor Henrique Rocha, diretor de contabilidade, neste ato representando o Poder Executivo Municipal para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre. Boa tarde a todos. A gente vai usar o período de referência, o segundo quadrimestre de 2024, e o período de comparação, o segundo quadrimestre de 2023. A tabela 1, as receitas arrecadadas no exercício até o segundo quadrimestre de 2024. Então, nós temos ali receitas correntes, um total arrecadado até agora de 127.105.000, sendo receita tributária 23.129.000, receita de contribuições 1.819.000, receita patrimonial 3.551.000, receita de serviços não tivemos, transferências correntes 113.662.000, outras receitas correntes 722.000, e a dedução da receita para a formação do Fundeb de 15.779.000. Receita de capital, nós arrecadamos até agora 8.562.000, sendo elas alienação de bens 3.093.000, transferências de capital 5.469.000. Então, um total de receitas correntes mais de capital, arrecadado até o segundo quadrimestre
de 135.668.000. A tabela 2 é um comparativo da receita arrecadada neste segundo quadrimestre, comparando com o valor previsto. Então, nós temos receitas correntes previstas para o exercício de 185.377.000, nós arrecadamos 127.105.000, foi realizado, então, 68,57% do previsto. A receita de capital, nós temos previsto para o exercício de 38.129.000, realizamos 8.562.000, ou seja, 22,46%. E o total de receitas correntes mais de capital previsto para o exercício de 223.506.000, e nós arrecadamos até agora 135.668.000, sendo 60,70% do previsto. A tabela 3 é um comparativo da receita arrecadada no segundo quadrimestre de 2024, comparando com o segundo quadrimestre de 2023. Então, as receitas correntes ali, em 2023, neste período arrecadamos 53.036.000, e agora em 2024, 62.142.000, uma variação aumentativa ali de 17,17%. A receita patrimonial, em 2023, nós arrecadamos 334.250, agora em 2024, 5.518.000, uma variação aumentativa de 1.550%. O total da receita que foi arrecadada no segundo quadrimestre de 2023 de 53.371.000, agora em 2024 67.662.000, uma variação de 26,78%. Na tabela 4 é um comparativo entre as principais receitas arrecadadas no segundo quadrimestre, comparando 2023-24. Então, a receita do ICMS, nós tivemos uma variação de 15,46% positiva, o FPM de 17,36%, o Fundeb 22,06%, o ISS de 57,38%, o IPVA de 13,49%, o IPTU, uma variação aumentativa de 0,61%, os recursos e repasses do SUS, um aumento de 2,39%, os repasses do Fundo Nacional de Educação de 6,11%, ITBI, aumento de 21,81%, o imposto de renda de 13,94%, taxas de 24,85%. A COSIP, uma redução de 23,61%, e os repasses para o Fundo Nacional de Assistência Social, uma redução de 12,90%. Passando agora para a execução orçamentária da despesa, a tabela 5, as despesas, segundo a categoria econômica, liquidados até o segundo quadrimestre de 2024. Então, despesas correntes, nós liquidamos 105.822.000, elas dividem-se ali em pessoal e encargos sociais, 50.132.000, juros e encargos da dívida, 3.094.000, e outras despesas correntes, 52.595.000. As despesas de capital, nós liquidamos 6.895.000, sendo investimentos 3.630.000 e amortização da dívida 3.265.000. Então, um total liquidado
de despesas correntes mais de capital de 112.717.000. Tabela 6 é a despesa liquidada no exercício até o segundo quadrimestre de 2024 em relação ao valor orçado para 2024. Então, o valor orçado para 2024 de 160 mil para as despesas correntes e foi liquidado até o período 105.822.000. Ou seja, foi liquidado 62,56% do orçado. Elas se subdividem ali em pessoal e encargos sociais. Foram liquidados 55,13% sobre o valor orçado. Os juros e encargos da dívida, 62,89%. E as outras despesas correntes, 71,75%. Já as despesas de capital, nós temos orçado para o exercício 45.338.000, liquidamos 6.895.000, sendo um percentual de 15,21% sobre o orçado. E elas dividem-se ali em investimentos, foram liquidados 9,13% sobre o orçado e amortização da dívida 58,52%. Então, o total é orçado para o exercício das despesas correntes mais capital de 214.498.000, liquidado até o período de 112.717.000, sendo 52,55% do valor previsto. Comparativo, na tabela 7, o comparativo da despesa liquidada até o segundo quadrimestre de 2024, comparando com o segundo quadrimestre de 2023. Então, as despesas correntes em 2023 foram liquidados 97.688.000, agora em 2024, 105.822.000, um aumento de 8,33%. Elas dividem-se ali em despesas com pessoal e encargos sociais, um aumento de 4,19%, juros e encargos da dívida, um aumento de 0,14%, e as outras despesas correntes, um aumento de 13,15%. Já as despesas de capital, nós liquidamos no período de 2023 14.232.000, agora em 2024, 6.895.000, uma redução de 51,55%. Esse resultado vem de investimentos, uma redução de 65,96%, e a amortização da dívida, uma redução de 8,53%. O total liquidado no período para 2023 de despesas correntes e mais despesas de capital de 111.920.000, agora em 2024, 112.717.000, uma variação de 0,71%. A tabela 8 é um demonstrativo da dívida consolidada líquida. Ela é formada, então a dívida consolidada líquida é formada pela dívida consolidada, que no exercício anterior era 40.992.000, e até o segundo quadrimestre agora é de 37.725.000. As deduções ali para achar a dívida consolidada líquida, então a dedução ela é formada pela disponibilidade de caixa, mais os demais haveres financeiros, menos os restos a pagar processados e menos os restituíveis e valores vinculados. Então, o saldo do exercício anterior dessas deduções era 33.126.000 e hoje é de 46.159.000. Então, pegando a dívida consolidada líquida menos as deduções, nós encontramos a dívida consolidada líquida, que no ano de 2023, no fechamento do exercício, era 7.685.000,
e hoje é um valor ali negativo de 4 milhões, não, aliás, 8 milhões 433 mil. Então, a disponibilidade de caixa, isso demonstra que a disponibilidade de caixa ela é maior do que a dívida consolidada do município, por isso esse valor negativo ali. O percentual da dívida consolidada sobre a receita corrente líquida hoje está em 19,84%. O percentual da dívida consolidada líquida sobre a receita corrente líquida hoje está em menos 4,44%. Daí nós temos os limites o limite de endividamento do município, que é 120%, sobre a receita corrente líquida, de 228.189.000, e o limite de alerta, que é 108% da receita corrente líquida, que é 205.370.000. Agora o Vitor vai continuar falando da despesa. Boa tarde a todos. Dando continuidade na apresentação, a tabela 9 fala sobre as despesas por secretaria até o segundo quadrimestre de 2024. Gabinete do Prefeito, liquidado no período 1.071.000, representando 0,95%. Controladoria Geral do Município, 188.000, participação de 0,17%. Procuradoria Geral do Município, 1.282.000, tendo uma participação de 1,14%. Desenvolvimento Urbano, 4.859.000, tendo uma participação de 4,31%. Gestão Pública e Finanças, 23.144.000, 20,53%. Desenvolvimento Rural, 9.958.000, 8,84%. Educação, Esporte e Lazer, 33.305.000, 29,55%. Secretaria de Saúde, 30.214.000, 26,81%. Assistência Social, 4.261.000, 3,78%. Secretaria de Meio Ambiente, Cultura, Turismo e Comunicação, 4.429.000 e uma participação de 3,93%. Total liquidado no período, 112.717.000. O artigo 19 da Lei Complementar 101 de 2000 fala que as despesas com pessoal não podem ultrapassar o índice de 6% para o Poder Legislativo, 54% para o Poder Executivo e 60% para a esfera municipal consolidada sobre o valor da receita corrente líquida dos últimos 12 meses. As despesas com pessoal consolidado do segundo quadrimestre totalizam 82.365.000. A receita corrente líquida ajustada para cálculo de pessoal, 195 milhões. A porcentagem da despesa total com pessoal sobre a receita corrente líquida, 42,93%. O limite máximo, que é 54%, seria 104 milhões. O limite prudencial, que seria 51,30%, 98 milhões. E o limite de alerta, 48,60%, 93 milhões. O município está abaixo do limite de alerta. O artigo 7º da Lei Complementar 141 de 2012 diz que os municípios e o Distrito Federal devem anualmente aplicar em ações e serviços públicos de saúde o equivalente a 15% das receitas resultantes de impostos. As despesas com saúde até o segundo quadrimestre, o percentual mínimo a ser aplicável até o sexto bimestre é 15%, e o percentual aplicado, considerando o valor liquidado, é de 20,39%. O valor empenhado é 21,81%. O valor mínimo a ser aplicado é 14.969.000 e o valor aplicado liquidado 20.351.000. O empenhado 21.765.000. As despesas com remuneração do magistério até o segundo quadrimestre de 2024, o percentual mínimo a ser aplicável até o sexto bimestre é 70%, o equivalente a 12.604.000, e o percentual aplicado foi de 78,10%. A despesa total do Fundeb é 14.063.000.
O artigo 212 da Constituição também fala que é obrigatória a aplicação mínima de 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. O percentual mínimo a ser aplicável até o sexto bimestre é 25%, e o percentual aplicado no segundo quadrimestre foi de 25,09%. Despesa total, 25.518.000, e o valor exigido, 25.427.000. A não aplicação máxima de 10% no desenvolvimento do ensino até o segundo quadrimestre. O percentual máximo até o sexto bimestre é 10% e o percentual não aplicado é 2,72%. O valor não aplicado, 489.000, e o valor máximo permitido, 1.800.000. Os valores repassados ao Poder Legislativo até o segundo quadrimestre de 2024. No segundo quadrimestre foi repassado 5.731.000. O valor previsto a ser repassado até o final do exercício é 8.597.000. E o valor que já foi devolvido do Legislativo para o Executivo é de 1.700.000. Os valores repassados ao RPPS relativos ao aporte até o segundo quadrimestre. O valor pago até o momento é 11 milhões de reais. E o valor a ser pago até 31 de dezembro, conforme Lei Municipal 5.940 de 2024, é 14.689.000. Os valores repassados ao RPPS relativos à taxa administrativa até o segundo quadrimestre. O valor pago é de 956.000 e o valor a ser pago até o final do exercício, 1.438.000. Os dados processados foram através da Secretaria de Gestão Pública e Finanças, pelo Sistema Informatizado de Gestão. Informações complementares estão através da transparência, do portal da transparência, o site institucional, ouvidoria para sugestões, reclamações, denúncias e elogios, e o nosso diário oficial. Nós agradecemos a atenção. Alguém tem alguma pergunta? Acredito que seja o IMASP agora. Obrigado. Obrigado. Convido Sueli Aparecida Hipólito, presidente, neste ato representando o IMASP, para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2024. Boa tarde a todos. Então, eu estou presidente do IMASP e venho aqui, então, nessa audiência pública, demonstrar a execução nesse quadrimestre agora. O IMASP é criado pela Lei 2.516/2006 e regulamentado pelo Decreto 5510/2007. Ele é constituído dos conselhos administrativo e fiscal. No administrativo tem o presidente, o contador, o tesoureiro e o secretário. No conselho fiscal nós temos os representantes dos ativos, que são 4 membros, e os representantes dos inativos, que são os aposentados, que são 3 membros. Na receita desse segundo quadrimestre, então, nós temos no mês de maio a entrada de contribuição dos inativos, aliás, do 3% dos ativos, 6% inativo, 1,59 de dependentes, deu R$ 302.053,83. No mês de junho, R$ 304.144,74. Julho, R$ 305.382,52.
E em agosto, R$ 311.791,51. Totalizou aí R$ 1.223.372,60. Dos rendimentos das aplicações bancárias, no mês de maio, R$ 63.442,81. No mês de junho, R$ 65.613,89. Julho, R$ 78.265,68. E em agosto, R$ 92.851,20. Totalizando R$ 300.173,58. Como coparticipação dos servidores e mais seus dependentes, nós tivemos, em maio, R$ 93.774,86. Junho, R$ 106.615,45. Julho, R$ 170.118,81. E agosto, R$ 43.441,19. Deu baixo aqui no mês de agosto em decorrência das internações, que não há coparticipação aí. Então, totalizou R$ 413.950,31. Do 3% patronal ativo, do executivo mais legislativo e o RPPS, maio, R$ 88.921,27. Junho, R$ 90.452,72. Julho, R$ 90.082,47. Agosto, R$ 92.932,52. Totalizou R$ 362.388,98. Do recebimento da dívida, juros mais com a amortização, maio, R$ 53.677,35. Junho, R$ 54.192,66. Julho, R$ 54.599,10. E agosto, R$ 55.003,04. Totalizou R$ 217.472,15. E até por falar na anexação da dívida, a dívida está em fase ainda de um acerto aqui final. A gente vai ainda saber se vai ter esse acerto no decorrer desse ano. Então, os fechos totais, ali R$ 601.870 em maio, junho, R$ 621.019, julho, R$ 698.448 e agosto, R$ 596.019. Então, totalizou R$ 2.517.357,62 de receita. Num comparativo de receita de 2023 para 2024, nós tivemos, no segundo quadrimestre de 2023, um total de R$ 2.363.863. Já no segundo quadrimestre, tivemos R$ 2.517.357,62. Diferença de R$ 153.494,62, ou seja, 6,49% de aumento nas receitas, né? Das receitas bancárias, aqui nós temos as aplicações da Caixa Econômica, né, de curto e longo prazo, e temos também a aplicação no Banco do Brasil. Então, as aplicações em maio totalizaram R$ 6.396.831,15. Julho, R$ 6.497.234,12. Julho, R$ 6.608.520,10. Em agosto, R$ 6.708.902,93. Isso em 2023. Em 2024, nós tivemos um aumento de equivalente a 2 milhões e pouco, 2.147. Aqui, no mês de maio, R$ 8.320.676,15. No mês de julho, R$ 8.381.150,58. Em julho, R$ 8.698.209,70. E em agosto, R$ 8.856.674,78. Então,
essa foi a diferença para mais em relação a 2023, quer dizer que está rendendo cada vez mais, né? E por falar em aplicação, nós estamos estudando agora para mudar do Banco do Brasil para a Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica está com um saldo de aplicação mais favorável. Então, a gente vai fazer esse estudo agora, e tão logo a gente tem esse estudo em mãos, a gente já vai estar fazendo. Das despesas do segundo quadrimestre de 2024, nas despesas administrativas, em maio, R$ 30.692,93, em junho, R$ 25.347,08, julho, R$ 36.081,98, em agosto, R$ 30.338,59. No total, R$ 122.460,68. Como despesas médicas, R$ 405.238,25 em maio, junho, R$ 530.458,73, em julho, R$ 339.651,36 e em agosto, R$ 383.725,72. Então, totalizou R$ 1.659.074,06 no quadrimestre. Das despesas administrativas e médicas, deu o somatório no quadrimestre de R$ 1.781.534,64. Vocês observaram que ali no mês de julho, ele teve um diferencial para mais de despesas administrativas. Isso foi em conta da compra, da aquisição de imóveis para renovação lá do IMASP. E também material de limpeza, material de escritório, por isso que houve esse aumento. Comparativo de despesa do segundo quadrimestre de 2023 para 2024. As despesas a despesa administrativa e médicas de 2023 totalizaram R$ 1.801.604,45. As despesas administrativas e médicas no período de 2024 totalizou R$ 1.781.534,64. Então, isso quer dizer que diminuiu as despesas em o equivalente a 1,126% aproximadamente em relação ao custo do ano anterior, que a gente já vinha fazendo cair, né? Se houve déficit ou superávit. No quadrimestre todo, houve superávit. Tanto não totalmente regular, mas oscilando, né? Mas tivemos no total R$ 735.822,98. Uma média mensal de R$ 183.955,74 aproximadamente de média em cada mês. O comparativo de déficit superávit 2023 para 2024. Em 2023, tivemos um superávit de R$ 562.258,55. E em 2024, isso foi para R$ 735.822,98. Ou seja, 30,869 aproximadamente em relação ao ano anterior. Total de vidas atendidas no segundo quadrimestre. Total de vidas atendidas, nós temos 2.610 vidas. E dessas 2.610 vidas, num total de atendimentos de 5.027. Isso quer dizer que a mesma pessoa se submeteu a outros procedimentos, a outras consultas, esse tipo de coisa. Quantidade de beneficiários do Executivo, Legislativo e RPPS.
Em maio, 1924, em junho, 1916, em julho, 1906, em agosto, 1895. Caiu em agosto de 2023 para 1895. Tá, veio só caindo, né? 2024, maio 1951, junho 1963, julho 1972 e agosto 2003. Então, ou seja, tivemos um aumento de 108 pessoas incluídas, né? Ou seja, um aumento de 5,70% aproximadamente. Alguém pode dizer assim se vai aumentar ou não a receita, né? Isso com o tempo, isso é relativo, porque até porque os salários das contribuições agora dos novos que estão entrando, elas são inferiores àquelas contribuições que já vinham sendo. Tem pessoas que contribuíam com salário elevado, que faleceram, que não deixaram pensões. Tem pessoas que podem vir a desistir. Então, essas novas contribuições, elas até fazer um plano de carreira, e um plano de carreira também não tão substancial conforme ocorrera em outros momentos, né? Que antes, um professor de magistério, por exemplo, ele levava 100% ali que fizesse uma graduação. Hoje ele já não eleva isso, hoje é metade. Então, o IMASP, para se sentir saudável, ele tem que ter uma reserva, pelo menos os cálculos que a gente fez assim no conhecimento da gente, que não é um conhecimento técnico, né? Mas é de vida. Ele tem que ter uma reserva de 10 milhões para equilibrar. Até porque as pessoas que estão envelhecendo aí, elas vão se submeter a mais tratamentos. E tratamentos, no caso, caros, que nem tratamentos cardíacos, com troca de válvulas, 2 válvulas, aí 150 mil com diárias de UTI. Então, a gente tem que pensar que se tiver 3 tipos de internamento, doenças respiratórias, conforme ocorreu bastante ali agora, nesses últimos tempos ali, um UTI bastante, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma oscilação, déficit, superávit, até chegar um ponto que, né? Então, vai ter que administrar para não estar elevando as taxas futuramente com cálculo atuarial aí de desconto dos funcionários, fazer uma reserva substancial para repor no futuro aí. Alguém tem alguma pergunta para ser feita? Seria isso. Obrigado, Sueli. Como nada mais existe a ser tratado, solicito à Secretaria desta Casa a confecção da ata. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente audiência pública.